Não tinham. É. Chegar alguém, esse cara ao chegar, pega caminho. Não, seu Felipe Natan. Vamos lá? Vamos? Na 70, começando na 70. Ao longo das 3 últimas décadas, houve uma explosão de movimentos sociais pelo mundo. Essa diversidade de movimentos, que vão desde o movimento por direitos civis, os movimentos feministas dos anos de 1960 e 1970, até os movimentos antinucleares e ecológicos dos anos de 1980, e a campanha pelos direitos homossexuais da década de 1990, é normalmente denominado pelos comentadores do tema como novos movimentos sociais. Uma explicação para a expansão dos chamados novos movimentos sociais nas últimas 3 décadas é a fragilidade das redes globais comunicacionais, como internet e telefonia, garantia dos direitos sociais constitucionais, como educação e previdência, crise das organizações representativas tradicionais, como partidos e sindicatos, instabilidade das instituições políticas democráticas, como eleições e parlamento, consolidação das corporações transnacionais monopolistas como petrolíferas e mineradoras. E aí? Eu acho que é a letra C, porque esse negócio de sindicato e partido já está mais em decadência hoje em dia. Você, Felipe? Sei, acho que fico entre a C e a B, porque querendo ou não, um processo de educação tem a ver também com o movimento social. Uma É porque população mais. previdência não tem muito a ver, eu Então, acho. mas então, é a previdência. Não sei se a pessoa tá ficando velho, aí tá ficando mais vivo, é mais inteligente, não sei. A letra A, eu suspeitaria mais fragilidade e coloca como se as redes de comunicação tivessem decaído, mas não, aumentaram. Esse Felipe, viu, velho? Os novos movimentos sociais tem um. A gente estudou recentemente movimentos sociais, não foi. Mas não falei dos novos movimentos sociais, não falei dos movimentos sociais em abstrato, né? Não cheguei a tocar nos novos movimentos sociais. Mas eles. Uma das características desses novos movimentos sociais é ou a característica. Deixa eu ver aqui, mais próximo dos novos movimentos sociais, são movimentos em que eles lutam, pleiteiam alguns tipos de direitos ou construção de identidades, construção de demandas, né, construção de pertencimento coletivo, mas que algumas vezes, ou na maioria das vezes, esses movimentos sociais, eles não se caracterizam pela tentativa de construção de direitos ligados muito diretamente a questões a políticas institucionais. O que são políticas institucionais? Pelo Estado, né? Porque o sindicato geralmente. Mediado pelo Estado, tentativa de pleitear direitos através do Estado, através da política institucional, através de direitos constitucionais, através de direitos civis, políticos, etc., vinculados ao Estado, porque eles consideram o Estado uma instância eminentemente de poder, né? E eles querem sair dessa lógica de poder e construir outros tipos de direitos que não perpassem pela essa lógica institucional. Lógica institucional, basicamente, pelo Estado constituído, legislativo, executivo, judiciário, etc.
Então você já Eu tem... tinha lido sobre esse negócio porque eu tinha lido uma matéria, acho que foi quando o Lula tinha sido solto, eu lembro de alguém comentando, ele é muito dos movimentos sindicais, né? Esse movimento sindical já está em mais decadência, eu vi esse negócio assim. E nesse sentido, a letra B prega afirma algo relacionado aos direitos sociais constitucionais, como educação e previdência. Não é bem por aí. Os novos movimentos sociais, eles não transitam muito pelas questões sociais mais ligadas à políticas institucionais, em que a Constituição é a carta magna dos países democráticos, né? Então, por causa disso, não seria, né, essa alternativa. A fragilidade não é fragilidade. Esses novos movimentos sociais, eles usam muito essa, vamos dizer assim, essa possibilidade de se organizarem através de redes, notadamente da internet. Instabilidade das instituições políticas democráticas, como as eleições e parlamento. Tem essa lógica, mas os novos movimentos sociais, novamente, reafirmam que elas buscam, pleiteiam alguns tipos de direitos, mas não os direitos institucionais propriamente ditos, que eram características daqueles direitos, aquela luta por direito político, aquela luta por direito ao voto, aquela luta por participação política, né? Não é uma nova, vamos dizer, são novos tempos, né? E a letra é completamente errada, porque as corporações têm um determinado poder, os poderes dela aumentam, e muitos desses novos movimentos sociais são movimentos sociais em que tentam contrapor a lógica de poder dessas empresas, né? Principalmente o movimento ecologista, né? Então fica com a letra C, realmente, né? Que houve um processo de crise dessas organizações mais tradicionais, como partidos políticos e os sindicatos, certo? Ao longo desse período histórico. Até hoje a gente vê, no Brasil a gente vê muito isso, né? Principalmente com relação aos partidos políticos tradicionais, né? A eleição de Bolsonaro teve uma dos motes, né? Vamos dizer assim, incrivelmente, né? Incrivelmente, já teve uma das características dessa crítica que ele dizia a essa política tradicional, né? Sendo que o cara tinha passado não sei quantos anos, mais de 3 décadas, quer seja no Legislativo do Rio de Janeiro, quer seja no Legislativo Nacional, né? Na Câmara dos Deputados lá em Brasília. O cara passou esse tempo todo, mas ele se vendia como um político outsider, que não se vinculava a isso, né? Justamente por causa que a política institucional, os partidos políticos não têm uma avaliação muito positiva por boa parte da população, né? E os sindicatos também, né? Os sindicatos são frutos mais de uma propaganda realmente negativa por parte dos grandes meios dos grandes grupos econômicos de poder, né? Que taxam os sindicatos como organizações burocráticas, corruptas, né? Etc. Mas tem um objetivo bem claro, né? Enfraquecer o caráter organizativo da classe trabalhadora para pleitear direitos, né? Mas, obviamente, que os sindicatos têm um processo de burocratização muito grande, etc., etc., mas eles tentam jogar fora, né, os sindicatos, né? O governo de Margaret Thatcher foi um governo que lutou muito para destruir os fortíssimos sindicatos lá os mineradores, não foi? Mineradores, foi fortíssimo, tinham como objetivo mesmo, a polícia descia o sarrafo neles, etc. E antes dela já teve outro também que já fazia isso. O Partido Conservador de lá tem muita briga com os sindicatos. Tem todo mundo, porque os sindicatos uma das formas como a classe trabalhadora se organiza, né? E nada mais temeroso para a burguesia do que a classe trabalhadora organizada, né? É uma maravilha para ele ter a classe trabalhadora desunida, desorganizada, fragilizada, porque aí eles vão deitar e rolar. Mas quando elas se unem, né,
está vendo a reforma administrativa, que é a forma como o capital está se organizando para atacar esse grupo de trabalhadores, né? Está tendo muita dificuldade de ser aprovada, pode ser até que não seja aprovada, mas não sei, estava muito, muito difícil. O relatório do deputado Arthur Maia ficou para terça-feira, se eu não me engano, né? Arthur Lira disse que, temendo não ser aprovado esse relatório, ele adiou, né, para continuar com as negociações e tal. E uma das dificuldades é porque os servidores públicos eles têm a estabilidade, né? E dessa estabilidade eles podem se organizar melhor do que os trabalhadores da iniciativa privada, porque os trabalhadores da iniciativa privada, se eles tiverem essa organização, né, no sentido de lutar contra, por exemplo, a reforma trabalhista que teve lá com o Temer, né, eles não têm essa possibilidade. Por quê? Porque eles têm sempre um medo da demissão sumária. Obviamente, dessa toda a dificuldade dessas transformações no mercado de trabalho, que perpassou após o estado de bem-estar social, eles têm muita dificuldade. Por quê? O relatório seria ontem, teria votado ontem na comissão, numa das comissões da Câmara. Se juntaram vários representantes dos servidores públicos e foram a Brasília, nos aeroportos, etc., fazer pressão, né, para que votasse contra. Aí teve esse adiamento, né? Mas só esse fato de você se deslocar do seu local de trabalho, ir para Brasília para lutar lá, etc., etc., a estabilidade do servidor público é de fundamental importância, né? Porque só pode ser demitido com o processo PAD, etc., com várias instâncias legais que tem que percorrer para depois ele poder ser afastado. Então, não é tão fácil, né? Por isso que eles querem destruir essa questão da estabilidade, né? Então, eles foram lá fazer pressão, etc. Então, a organização dos servidores é de fundamental importância para que o governo não tratorasse a reforma da administrativa como ele fez com a reforma trabalhista. Porque os servidores públicos são muito organizados, né? E tem essa questão, né? Trabalhador da iniciativa privada, se ele faltar, aí o cara demite e acabou. Então é muito de uma tentativa de destruição dessa possibilidade de organização da classe trabalhadora e com problemas, lógico, dos sindicatos. Realmente os sindicatos têm vários tipos de problemas, né? Mas não é só isso, né? Houve esses dois processos. E se vocês pegarem as fake news daquele período da reforma trabalhista, vocês vão ver muito ataque ao sindicato. Alô, o senhor caiu ou eu caí? Eu acho que não, eu tô aqui. Eu acho que... Ele caiu. Nossa, nunca tinha visto um gráfico assim. Olha lá, o da população ali. Parece um símbolo do Brasil, um losango. De subjetividade, de identidades, etc., etc., que não necessariamente, ou que eles criticam essa, vamos dizer, esse caráter, vamos dizer, burocrático do Estado e de poder, né? Então, eles buscam uma luta por fora dessas instituições. Tá certinho? São chamados novos movimentos sociais. Vamos para 72. Do outro lado do Atlântico, a coisa é bem diferente. A classe média europeia não está acostumada com a moleza. Toda pessoa normal que se preze esfria a barriga no tanque e a esquenta no fogão. Caminha até a padaria para comprar o seu próprio pão e enche o tanque de gasolina com as próprias mãos. As diferenças entre os costumes assinalados no texto e os da classe média brasileira é consequência da ocorrência no Brasil de a automação do trabalho nas fábricas relacionada à expansão tecnológica, b
Ampliação da oferta de empregos vinculada com concessão de direitos sociais. Letra C. Abertura do mercado nacional associada à modernização conservadora. Letra D. Oferta de mão de obra barata conjugada à herança patriarcal. Letra E. Consolidação da estabilidade econômica ligada à industrialização acelerada. Meio difícil essa, viu? A D corta porque não tem a ver com coisa patriarcal, é coisa do... Calma. O quê? Calma, tem que ler com calma. E A principal coisa aí está relacionada é porque a classe média brasileira está querendo terceirizar os outros. É isso. Peraí, é a classe média Europeia. Ela é mais esforçada assim do que a brasileira. Sabe a classe média? O cara chega assim e diz, sou quase rico. Classe média, entendeu? O cara quase rico. Sim. essa é uma afirmação um pouco Estranho, eu também achei. Eu também ela achei. anunciava Porque um pouco preconceituoso no sentido, né? Eu também achei. E enche o tanque de gasolina com a própria mão. Isso daí não existe, mas isso daí é mais um processo da organização do trabalho, né? Processo de enxugamento da força de trabalho, né? Do desenvolvimento industrial deles, mas também pinta a classe média europeia como uma idealização, né? Como se fosse dotada Como se sociedade, né? o Brasil fosse todo mundo preguiçoso, sei lá. a meritocracia, os europeus esforçados. Mas é da revista Época. A diferença entre os costumes assinalados no texto da classe média brasileira é consequência da ocorrência no Brasil de automoção, ampliação da oferta vinculada, abertura do mercado nacional. Essa é uma questão estranha, né? Não, eu já disse, a D eu acho que não é porque não tem a ver com coisa patriarcal, acho que tem a ver com coisa com classe, etc. Eu que tá dando a questão. Mas pode estar vinculado, você pode vincular aquela questão da discussão que nós fizemos sobre Gilberto Freire, né? Sérgio Buarque de Holanda, né? Sobre a herança patriarcal da Europa e Península Ibérica, perdão, né? Aquela discussão, né? Mas aí seria... Aquela herança, né, como é, meu Deus? Da exploração do trabalho, né? Daquela tradição, por exemplo, que a gente tem até hoje, né? Das empregadas domésticas, né? Do trabalhador doméstico, etc., né? Ele está pondo aí uma visão de que nossa classe média tem alguma herança, vamos dizer assim, alguma herança de que ela sempre relega para um extrato social, um grupo social mais baixo, os trabalhos mais degradantes, né? Porque ele está falando, olha, não é direto que ele está falando o seguinte, que a classe média europeia trabalha, a classe média europeia coloca a roupa para lavar, a classe média europeia enche o próprio tanque, a classe média europeia cozinha, e a classe média brasileira relega, por exemplo, todos esses afazeres ao que nós chamamos hoje de empregados, né? Domésticas e tal. Ele está falando mais ou menos isso, né? Culturalmente é assim, né? Levanta aí pra gente ver as alternativas. Aí tá falando, automoção do trabalho nas fábricas relacionada à expansão. Realmente essa não tem. Isso ocorre, mas não tem relação direta com esse outro aspecto, né? Porque a automoção do Brasil não é maior que a da Europa. Está falando dos costumes. Ampliação de oferta de empregos vinculada à concessão de direitos sociais. Também está relacionado direto a isso. Abertura do mercado nacional associada à modernização conservadora. Isso ocorreu, mas não tem nenhuma relação direta com isso. Consolidação. Não, o negócio de mão de obra barata aparece até. O que eu fiquei meio coisado foi o negócio patriarcal. Mas se você tá dizendo que é uma coisa meio Gilberto Freire, né? A 71 é a letra D, viu? Meu Deus, que eu disse que tinha cortado primeiro, não era? Foi.
Patriarcal, mas nesse sentido, né? É porque é um Nas texto heranças engraçado mesmo. culturais, naquelas heranças culturais e tal, né? Deve Do ser. Eu achei muito brasileiro, nessa estranho herança. essa. É patriarcal, acho que está no sentido de patriarcal escravocrata, né? Da tradição É aquele. escravocrata também, né? Como Mas se diz que esse álbum. o viés do conteúdo para essa resposta é justamente aquela discussão que tanto Sérgio Buarque e Gilberto Freire estão falando da realidade patriarcal, né? O Homem Cordial. Mais ou menos daquela herança da, da dominação ibérica, né? Que ele fala do patriarcalismo, né? Mas é uma questão que você, literalmente, é uma questão que você tem que rebolar. Tem que rebolar para responder, né? Carol chegou. Opa! Coitado de vocês, viu, que respondem essas questões, né? Sempre digo. Porque você tem que entrar na mente de quem produziu, quem fez a questão, mano. Mas não é nem às vezes tem umas mais fáceis, professor, porque eu acho que Tem você umas pega as mais partes, tem difíceis outras mesmo. que não tem que fazer esse exercício. Boa tarde, Carol. Chegaste. Mas gravem essa, né? Gravem essa questão. E se vocês quiserem, se tiver tempo, dá uma olhada lá na aula que eu tive sobre Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda, que essa vai ser o viés para a resposta dessa alternativa. Essa segunda parte, conjugada à herança patriarcal. Está mais nesse viés, viu, gente? De uma classe média ainda que tem uma tradição dos colonizadores ibéricos, dos colonizadores escravocratas, e de relegar esses trabalhos às empregadas domésticas negras, basicamente pardas negras, etc., mais ou menos está indo nessa direção. Viu? Questão 73. Classes sociais no Brasil. Não sei como é que tem essas classes. A, B, C, D, E, D, F, G, H, Z. É a classe trabalhadora proletariado, né? Ou classe trabalhadora de burguesia, né? Tem as estratificações, mas então a ciência, a parte das ciências sociais, sociologia e economia que faz essa distinção, né? Mas, enfim. Eu acho que antigamente eles, não sei, eu vi que consideravam só tipo classe D, C e B e A, B e A. Mas não é, só existe trabalhador, ou quem vem só fosse trabalhar. Não só existe, não. Tem camponeses, tem outras classes, mas grosso é trabalhadores, proletariados e, como o Ricardo Antunes fala, né, classe que vive do trabalho, né? Porque quando o cara... Isso tem impactos ideológicos muito profundos, né? Porque geralmente o cara trabalha, ganha um determinado salário e se sente mais representante da classe dominante do que a própria classe dominante, né? Sendo que ele está financiando seu imóvel, por exemplo, né? Quem tem dinheiro financia imóvel? Hein, gente? Ah, eu achei que fosse uma pergunta aí. É uma pergunta, Eu achei que era uma pergunta retórica. Não, mas você responde. Às vezes o senhor faz dessa. O cara que tem renda de 50 milhões de reais por ano, ele vai financiar algum imóvel, pelo amor de Deus? 100 milhões? 200? Ele vai investir para ganhar mais. Ele vai comprar. Ele vai escolher o que comprar à vista, né? Aí essa estratificação em letras do alfabeto, ou vende só fosse trabalho ou não vende. Acho que a questão é essa. Ou explora o trabalho de outro ou não explora. Mas, enfim, existe essa distinção entre classes com letra A, B, C, D, E. Existe em sociologia, economia, etc. Eu não concordo. Classes sociais no Brasil, 2005. Classe A e B, 26.421 milhões. Um parêntese, se você pegar a discussão, a estratificação de classes via
declaração do imposto de renda, aí que você não vai ver nada disso. Aí que você vai ver mesmo quem trabalha e quem não trabalha. É a chamada classe A, não é? Geralmente não paga quase É nada. classe A, classe B. Eu e todos os seus outros professores efetivos, mas não queira sequestrar a gente não, viu, cara? O Carol não sequestra não, viu? Oi? Não sequestrar não, viu? Ah, Não, o Carol faz Pelo amor parte de também Deus. da classe. Nessa distinção, a gente está a gente tá, acho que no 10% ou no 5% ou no 5% mais rico. Junto com o Jorge Paulo Lema, junto com o cara do Facebook, né? Do Facebook tem uns quantos bilhões, né? Da família Safra, a gente está naquele bololô. Olha bem. Aí, essa outra discussão, a gente está no mesmo. Se botar assim 5, 3%, a gente está lá. Né? Só que, obviamente, velho, como é que você estratifica desse ponto com 26,421 milhões de pessoas, sendo que, por exemplo, 100 mil pessoas têm rendimento de mais de 1 bilhão de reais por ano. Como é que você vai comparar um cara que tem rendimento de mais de 1 bilhão de reais por ano com quem ganha o salário de um professor universitário? Nos Estados Unidos eles vão começar a taxar, né? Não existe isso, né? Isso daí é uma ciência social. Não vou nem falar, deixa quieto, né? Deixa tchau, quieto. meu povo. Vou ter que sair aqui. Oxi! Chegou só para dar o ar Eu da entrei, graça. eu parei aqui na loja, aí tava com internet, mas eu vou ter que ir pra casa agora. Não, fica na loja aí até terminar. Não, Não, eu tenho que ir embora. Mas daqui a pouco eu chego em casa, aí eu vá entro. correndo para casa e você dizer. Ela fez a participação Volte, vá especial. correndo e volte. Tchau, valeu. Tchau. Valeu, Carol. Existe, viu, gente? Mas é aquela questão, né? Na prática, há um abismo dentro dessas 26 milhões de pessoas. Né? Classe C, 62 milhões de pessoas, 34%. Classe D é 92 milhões, 51%. População total, 182 milhões. 2010, classes A e B, 42 milhões, 195. Classe C, 101 milhões, 651. Classe D e E, 47 milhões. Vocês percebem que de 5 anos houve um incremento de mais de 10, não, quase o dobro, né? Quase o dobro não, né? Não, quase o dobro é mais exagero, mais de uns 15 a 18 milhões, né? Da classe A e B. Também houve um incremento muito grande da classe C, né? Passou de 62 milhões para 101, da classe D e E diminuiu de 92 para 47, tá? Segundo esse CETELEM Ipsos 2010, o Globo. Né? A mudança na distribuição da classe de 2005 a 2010 implicou uma expressiva alteração no formato do primeiro para o segundo gráfico. Um processo associado a essa mudança está indicado a expansão do mercado interno, de concentração da renda nacional, de persistência da crise internacional, de crescimento demográfico acelerado, outra é fracasso das políticas redistributivas. E aí, Eu vou dizer quais cortar, mas eu espero estar certo dessa vez. Acho que a gente pode cortar porque se uma galera subiu, então não foi fracasso de política redistributiva, eu acho. A E a gente corta, a D também acho que pode cortar, foi só 10 milhões que subiu. Eu não vejo porque a C também estaria certa. E a B, concentração da renda nacional, eu também não vejo porque está certa, porque se uma galera, se digamos assim, a gente não mais espera. Calma. Calma, é o que tem que ter porque calma. aumentou quem é rico Ainda também, tá mas aumentou quem é concentrada. menos. Ela ainda chega, tá... Felipe. Vamos lá, Felipe. Só tá dizendo que tipo, o topo aumentou um pouquinho e a base também diminuiu. Só que tu sabe se isso é expressivo assim para dizer, nossa, agora acertou a renda. Não, eu acho que seria a A, que é a expansão do mercado interno, porque quem tá em cima também usufruiria, entendeu? Aí é tipo... Eu acho que... Oi? Isso ia dizer, eu acho que com a palavra expansão do mercado, né, quer dizer que tem mais gente com poder de compra. Então faz mais sentido, porque aí é a base mesmo. Certíssimo.
certíssimo esse raciocínio de Felipe. Se fala em expansão do mercado interno, está se falando de uma melhoria, teoricamente, da renda, né? Uma melhoria da renda que possibilitou que esse mercado interno crescesse, e esse mercado interno crescendo, tendo poder de consumo nas classes C e A e B. Porque a classe D é aquela classe que não tem muitas condições de consumo, né? Teoricamente, não tem muitas condições de consumo, né? Mas aumentou a classe C, aumentou a classe A e B. Então, aumentou essas classes porque houve a expansão do mercado interno. Concentração da renda nacional, não. Persistência da crise internacional, se fosse persistência, haveria um aumento da classe D e E. Crescimento demográfico acelerado, também não explica isso. Fracasso das políticas distributivas, também não, né? Houve concentração da renda nacional? Houve, viu, velho? Isso daí. Mas isso aí é uma outra discussão, é uma outra problemática. Eu ia cortar. Mas defendendo, respondendo essa questão, letra A. Sem problematizar, é letra A mesmo. Né? Para explicar o aumento da classe C e A e B pela expansão do mercado interno. Tá certo? Na hora que eu fui cortar, eu recuei um pouquinho, porque aí eu parei para pensar, mas está mais concentrada mesmo, mas eu acho que a A ela é mais correta. Para responder isso, cara, houve muita... Questiona muito. E é interessante porque esse Enem aí, né, trouxe dados de 2005 a 2010, e aí num próximo eu acho que pode diferenciar, viu? Não, no próximo... O próximo vai estar completamente diferente. Vai ser uma coisa diferente. Muito diferente. 73. Ninguém vive sem ocupar espaço, sem respirar, sem alimentar-se, sem ter um teto para abrigar-se. Na modernidade, sem que se incorporou na vida cotidiana, luz, telefone, televisão, rádio, refrigeração dos alimentos, etc. A humanidade não vive sem ocupar espaço, sem utilizar-se cada vez mais intensamente das riquezas naturais que são apropriadas privadamente. O texto defende que duas mudanças provocadas pela ação humana na modernidade são a alteração do modo de vida das comunidades e a delimitação dos problemas ambientais em escala local. Letra B, surgimento de novas formas de apropriação dos territórios e a utilização pública dos recursos naturais. Letra C, incorporação de novas tecnologias no processo produtivo e aceleração dos problemas ambientais. Letra D, aumento do consumo de bens e mercadorias, a utilização de mão de obra nas unidades produtivas, esgotamento das reservas naturais e a desaceleração da produção de bens de consumo humano. Cara, ela parece muito correta quando você vê assim, esgotamento das reservas naturais, porque ele fala sobre ninguém viver sem ocupar espaço, sem não sei o que, a humanidade precisa de espaço, mas eu acho que não é nesse sentido, até porque se você vê de onde veio, ó, desenvolvimento sustentável, os conflitos de classe, etc. Então acho que já é um spoiler que não parece a não. Essa é a minha opinião, assim. E aí que, se for para hoje em dia, não desacelerou não, né, a produção de bens. Exato. Para consumo não baixou. Exato. Exato. É que esse povo de desenvolvimento sustentável é muito confuso. Você tem que pensar aqui, né? Às vezes você tem que pensar como autor, né? Mesmo assim não... Você não tem que ir na cabeça com o que você acha que está correto. Você tem que ir na cabeça com que de acordo com a pergunta e as alternativas. Você concordando ou não. Eu acho, olha, deixa eu ver essa C aqui. Incorporação de novas tecnologias no processo produtivo e aceleração dos problemas ambientais. Eu achei assim, promissora essa daí. O que é que tu achou, Felipe? Também, porque o enunciado diz que são duas mudanças provocadas pela ação humana na modernidade. E eles falam de luz, televisão, rádio, novas tecnologias, né? Aí depois problemas ambientais. No texto cita, ó, sem ocupar espaço, utilizando cada vez mais as riquezas naturais. Então acho que seria C mesmo. Mas tem as outras também. Essa mesmo. Direitinho o raciocínio de vocês.
Direitinho. Né? A letra A, o errado é alteração no modo de vida das comunidades, ocorreu alteração, né? E a delimitação dos problemas ambientais em escala local. Né? Os problemas Não é ambientais local, não, é global. não estão circunscritos à escala local, né? São cada vez mais globais, dentro dessa perspectiva da sociologia ambiental, né? A B tá errada só no Utilização utilização pública pública. também. A letra C é a correta. Novos, luz, telefone, novas tecnologias e a outra parte da aceleração dos problemas. A letra D ocorreu, mas não está relacionada com o enunciado da questão, né? Não tem relação com o enunciado da questão. Sobre a aceleração de mão de obra, não está falando nada disso, né? Está falando justamente da surgimento de novas tecnologias e aceleração da degradação ambiental. Corretíssima vocês, parabéns vocês, novamente, estão raciocinando direitinho. 7.4. Fronteira. Condição antidemocrática de existência das democracias, distinguindo os cidadãos dos estrangeiros. Afirma que não pode haver democracia sem território. Em princípio, portanto, nada de democracia sem fronteiras. No entanto, as fronteiras perdem o sentido no que diz respeito às mercadorias, aos capitais, aos homens e às informações que as atravessam. As nações não podem mais ser definidas por fronteiras rígidas. Será necessário aprender a construir nações sem fronteiras, autorizando a afiliação a várias comunidades e direito de voto múltiplo, a multilealdade. É um texto bem... No texto, a análise da relação entre democracia, cidadania e fronteira apresenta, sob uma perspectiva crítica, a necessidade de a reestruturação efetiva do Estado-nação, letra B, liberalização controlada dos mercados, letra C, contestação popular do voto censitário, letra D, garantia jurídica da lealdade nacional, letra E, afirmação constitucional dos territórios. Acho que é a letra A mesmo, né? Porque ele diz existe uma necessidade de reestruturar essa coisa de fronteira, de ter um país diferente do outro. Aí esse pode ser. Você, Natan. O quê? Você acha que é o quê? Meu Deus, eu tava desatento. O texto tem como objetivo a relação cultural e reconhecimento. Ele fala desse negócio de que, por exemplo, as fronteiras do país hoje estão muito complicadas. É fazer uma afirmação da contradição, né? Se fala, Meu Deus, eu tava lendo a questão errada. mas circunscreve a o território em que uma pessoa nasceu, por exemplo, né? Ele está falando isso. Como se fala em democracia com essas divisões entre Estado e nação, né? Vocês estão falando que acham que a A é? Eu também acho, porque esse negócio da nação, né? Que a nação não é um Estado-nação, né? A nação não é só um pedaço de terra, né? São as pessoas que compõem ela. Ele está falando justamente da impossibilidade de haver uma democracia propriamente dita quando você tem essa limitação de fronteiras, né? Sim, até porque quando a gente vai votar, tem uma parte das pessoas que votam que nem estão no Brasil, né? Mas sentem pertencidas ao próprio país. Mas está falando justamente, por exemplo, da questão do imigrante, Natan. O imigrante, ele é cidadão no seu país, mas se ele se deslocar para outro país, ele não é cidadão. Até ele ter todo esse processo jurídico legal, né? Aí ele vai ser possibilitado aí ter determinada cidadania naquele outro país, ou um visto que possibilite ele ter alguns direitos que os nativos daquele país têm. Né? Ele está falando isso. Como vamos falar de democracia se há essa limitação espacial geográfica, né? De que alguém está em um determinado país pode ser cidadão, mas quando ele está em outro país ele não é mais cidadão. Né? Ele está falando isso é uma coisa essa contradição, engraçada, né? até. É por isso que ele defende a reestruturação do Estado-nação, né? Diga, Felipe. Só dizer, por exemplo, um exemplo que acontece, não é como hoje em dia, mas eu estava vendo na última final que teve do torneio de tênis, do torneio feminino,
uma das tenistas, acho que o pai dela ou era a mãe, era de um dos países daqui da América Central. Aí, né, o outro vinha de país asiático. Aí, então, ou é asiático ou é africano, eu não me lembro agora, mas eu sei que era de dois países de continentes diferentes, só que ela cresceu, né, aqui como jovem na Inglaterra e ela joga pela Inglaterra na bandeira dela. Uhum. Aí tá falando mais ou menos disso, né? Como esse processo, tá certo? Ao mesmo tempo que se fala em democracia, se nega, né? Você vê isso, ele está falando justamente, imagine essa questão como as crises humanitárias, né? Quando você tem conflitos lá nos países africanos, países asiáticos, etc., que aquele... Agora no Afeganistão, né? Aquele mar de gente que tentava sair do Afeganistão para ir para outro país, né? Teoricamente, juridicamente, aquelas pessoas, se não tiverem alguma política do país que está recebendo, eles não vão ser cidadãos, né? Então, e não vão ter a liberdade e os direitos que os cidadãos nativos têm, né? Aí você pensa naquelas crises dos países africanos, né? Que milhares de africanos vão em balsa, né? Para tentar adentrar a Europa, né? E as polícias costeiras dos países europeus, principalmente da Espanha, Portugal, etc., como esbarram a entrada, né? Tá barrando o quê? Que democracia é essa? Está falando assim, que democracia é essa, né? Então, não é um processo democrático, né? Por isso que está falando isso, né? Mais ou menos, a lógica é mais ou menos dessa questão, mais ou menos nesse ponto, né? Dessa delimitação de fronteiras rígidas, né? Que surge com a modernidade capitalista, né? 75. Espero que vocês tenham ficado claro para vocês. Ficou assim. Imagine uma festa. São centenas de pessoas aparentemente viajadas, inteligentes, abertas a novas amizades. Você seleciona uma delas e começa um diálogo. Apesar do assunto envolvente, você olha para o lado, perde foco e dá início a um novo bate-papo. 30 segundos depois, outra pessoa desperta a sua atenção. Você repete a mesma ação. Lá pelas tantas, você se dá conta que não lembra o nome de nenhuma das pessoas com quem conversou. A internet é mais ou menos assim, repleta de coisas legais, informações relevantes. São janelas e mais janelas abertas. Refletindo sobre a correlação entre os meios de comunicação e vida social, o texto associa à internet um padrão de sociabilidade que se caracteriza pelo isolamento das pessoas, de intelectualização dos internautas, letra C, superficialidade das interações, letra D, mercantilização das relações, letra E, massificação dos gostos. C. C. Bate pronto, né? Essa daí foi bem fácil. Ainda vai para Natan, que conhece o Twitter, sabe? Mas hoje o da moda é o Instagram, né? O TikTok. TikTok é a rede social, né? Que tava discutindo. TikTok é rede social, mas o Instagram ele perdeu mais, professor. Hoje em dia ele tá mais para uma rede comercial. A galera faz mais coisa de loja, essas coisas lá. Sim, para postar a imagem bonita. A nova moda, eu acho. Então o TikTok é rede social. É? É considerado. É rede social. Uma o rede de YouTube, por interação. exemplo, é uma rede social. Eu não sabia não, viu, mano? Você quer só uma plataforma para você gravar vídeo, né? Eu não tenho não, né? Não, e você tem, Natan? O TikTok, né, às vezes eu baixo, às vezes eu desinstalo. Você faz as dancinhas? Não faço dancinha não, só olho os vídeos mesmo. Faz, Felipe. É para ele ganhar dinheiro. Faz, Felipe. Ele quer aquele dinheiro. Ele faz ou ele tá escondendo? Não, ele quer ganhar aquele dinheiro. Não tem aquele dinheiro que você tem do TikTok? Quando Pior você que é isso mesmo, tem como você ganhar dinheiro nessas redes, porque se você fica assistindo vídeo, eles dão um dinheirinho a você, um centavinho, R$1, 2, essas coisas. É para ganhar um dinheiro. Diretamente no PicPay. Para ganhar um dinheirinho melhor tem que viralizar mesmo, né? Milhões de visualizações, né? Mas a galera ganha dinheiro, né? Além da fantasia, né? Que a galera faz, né?
E é quase uma profissão, é praticamente uma profissão hoje em dia também. É. É o influencer digital, Influencer blogueiro, digital. assim. É praticamente. Daqui a pouco vai estar recebendo INSS também. Aí é isso. Pode ser isolamento das pessoas, intelectualização, pode ter tudo isso, mas o texto se afirma a superficialidade das interações, né? Ou seja, ele se relacionou com uma, depois com outra, depois com outra, e no final não lembrava de nome de ninguém, né? Então é uma relação superficial, né? Bauman valia dizer da modernidade líquida, né? Relações líquidas. Né? O antropólogo americano Marius Barbault, né? Escreveu o seguinte: sempre que se cante a uma criança uma cantiga de ninar, sempre que se use uma canção, uma adivinha, uma parlenda, uma rima de contar, no quarto, eu não sei o que é parlenda não, alguém sabe? Não sei também. No quarto das crianças da escola, sempre que ditos e provérbios, fábulas, histórias bobas e contos populares sejam representados, aí veremos o folclore em seu próprio domínio, sempre uma ação, viva e imutável, sempre pronta a agarrar e assimilar novos elementos em seus caminhos. O texto tem como objeto a construção da identidade cultural, reconhecendo que o folclore, mesmo sendo a manifestação associada à preservação das raízes da memória dos grupos sociais. Letra A, está sujeito a mudanças e reinterpretações. Letra B, deve ser apresentado de forma escrita. Letra C, segue os padrões de produção da moderna indústria cultural. Letra D, tende a ser materializado em peças e obras de arte eruditas. Letra E, expressa as vivências contemporâneas e os anseios futuros desses grupos. Eu fico meio assim na A, porque, deixa eu ver. É porque os outros parecem errados, sabe? A parece a menos É, errada. é exatamente isso, porque ele fala como o folclore ele é mutável, não é? Sempre pronto a agarrar e assimilar novos elementos. Então, eu acho que a A parece tão certa. Se for, seria muito. Se não for, né? Seria muito sim uma pegadinha. Porque esse Parlante, negócio de expressar a vivência contemporânea, anseio futuro, eu não sei. Não é tarô, não é evidência, essas coisas. parlendas são versos ritmados e de fácil memorização, em sua maioria com temáticas infantis. Deriva do verbo parlare, que significa conversar. É, tá mesmo, né? Essa tá fácil também, né, gente? Pelo enunciado da, da questão, né? Deve ser apresentado de forma escrita, nada a ver com isso, né? Nada a ver. Não. Nada de forma escrita. Segue os padrões da moderna indústria cultural? Não. Não segue o padrão da indústria cultural. Vamos dizer que serviria o padrão da tradição, né? Produção de tradição de cultura, né? Tá mais ligado ao tradicionalismo. Não tem Mas não filme é, da Marvel nos folclore. mas não é um tradicionalismo estanque, né? Tá falando de tradicionalismo estanque, né? Expressa as vivências contemporâneas e os anseios. Não está dizendo que expressa as vivências contemporâneas. Está mais ligado à tradição, da mudança das tradições, etc. Própria dialógica do folclore. Tende a ser materializada em peças e obras de arte erudita. Se alguém marcar isso, eu vou falar assim, por que você marcou isso? Tem nada dizendo peça erudita, obra de arte erudita. Né? Então, mais uma vez, vocês acertaram. Menina, eu tô com fome, viu? Ave Maria. Há cerca de um ano, estou até errando a leitura, pai. Há cerca de um ano, 248 famílias de baixa renda que moravam em área de deslizamento do Morro do Preventório, em Niterói, ganharam apartamentos em um condomínio. Com a renda mensal de 2 salários mínimos e um apartamento com padrão de classe média, as famílias foram às compras de móveis e eletrodomésticos, mas acabaram surpreendidas com as primeiras contas que não pagavam na favela. A maior parte está endividada. Tá ligado àquela questão dos gráficos, né? Processo de ascensão do que se chamou de classe C naquele período, né? Só que essa ascensão se deu justamente via endividamento, né?
que eles não falam, né? Uma política pública relacionada com a contradição descrita, uma ação que reduziria seus efeitos estão identificadas respectivamente em letra A, financeira, expansão das linhas de crédito para as classes médias. B, habitacional, apoio à geração de emprego e renda dos mais pobres. Letra C, demográfica, restrição à migração e incentivo ao retorno das famílias de imigrantes. Letra C, ambiental, preservação de encostas de parques ecológicos. Letra E, educacional, combate ao analfabetismo e à evasão escolar em comunidades pobres. Entre A e a B, mas eu acho que pela questão de endividamento, vamos de A. Mas agora que botou essa C foi interessante, viu? E aí, Natan? Acho que é A mesmo. Mas a letra A não está falando sobre É porque tem classe média ali, né? expansão da Agora que linha eu de vi. crédito para as classes médias. É porque eu nunca sei quando é que. Porque tem gente que Mas se chama você classe expande a média. linha de Quem... crédito, você endivida ainda mais, não endivida? Ah, é mesmo, não, é mesmo, não confio nos bancos, é mesmo, acreditável, né? Eu acho que poderia ser a B, então. É porque ele falava no começo que eles foram desabrigados, por causa que eles tiveram que ficar numa encosta, num morro, que não era um local ideal, mas eles não tinham outro lugar para ir, com certeza esses locais são muito mais baratos. Mas está falando também habitacional, óbvio, né, que está ligado à questão de moradia e apoio à geração de emprego e renda, né, para justamente eles quitarem suas dívidas, né? Estão É endividados. mesmo, é mesmo. Financeiro não é Banco, para não. isso, né? Fugir de banco. Demográfico está errado, né? Restrição à migração não resolveria nada, né? Ambiental, preservação da encosta poderia ser, mas não está ligado, não resolveria algo ligado a essa questão, né? Educacional, combate, não, né? É extremamente positivo isso, mas está relacionado com a questão. Né? A questão está dizendo sobre a questão dessa contradição. Fala sobre a contradição. Que contradição é essa? Olha, eles conseguiram um melhor local de moradia, mas, em detrimento disso, eles tiveram novas contas para pagar, novos boletos, né? Para Eu vi pagar. uma E reportagem numa dessa, e de essa como existência acumula por causa de juros. Acho que foi no de novos Fantástico. boletos significou endividamento, né? O que poderia dirimir essa problemática, né? Questão habitacional seria o apoio, questão habitacional, porque se refere à questão habitacional, o enunciado, e o apoio à geração de emprego e renda estaria vinculada à questão do endividamento deles. Né? Porque se você atrasar a conta do banco, do cartão de crédito, meu irmão, além deles ligarem 50 vezes ao dia, você vai pagar um absurdo de juros. Sim, tem gente que eu já vi de reportagem, tipo, começou devendo uns 5 mil, foi acumulando até chegar em 35, até que não tinha condição de pagar mais, não. Eu via muito em novela, os personagens da novela pedindo dinheiro em empréstimo, em banco, etc. Eu perguntei para pai uma vez, quando era menor, pai, por que a gente não pega de um empréstimo? Então vai ser tão bom. Aí ele sempre dizia, não, não é bom não, não é bom não. Fica muito endividado, você só perde dinheiro. Eu acho que é porque em novela, geralmente, os personagens são mais ricos, né? Aí eles sempre têm como pagar as coisas. Na novela tem a romantização, né? Ideologização. A indústria cultural, né? Pra ter ideia, isso é bem antigo, mas eu já li um livro. Ai, rapaz, esqueci. Ah, tá aqui ele. O Mercador de Veneza. O cara pede dinheiro para dar um dote na mulher que queria. Aí o livro todinho ele assim, pensando, ele vai lá, pede o dinheiro, dá o dote, né? Esse caso com a mulher começa a trabalhar para finalmente ter dinheiro de pagar a dívida dele. Ou seja, é uma questão bem mais romantizada mesmo. No Brasil é fogo, no juros altíssimo. Não os juros da taxa Selic, né? Os juros que os bancos cobram. Aí você fala assim, mas a taxa Selic está em 3% ao ano, por que vocês cobram 15% ao mês? Aí eles vão começar a falar, não, mas tem isso, nada. Aqui é agiotagem. O banco é agiotagem mesmo. A diferença é que eles não vão lá lhe matar, né? Se você não pagar, né? Mas socialmente você morre. não é.
enorme dificuldade, né? Se você for financiamento de carro e imóveis, eles tomam o imóvel e você perdeu todo o dinheiro que pagou, né? Vamos na 78. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, e a quem melhor pagar. Ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais com a implementação do sistema capitalista, devido a mudanças técnico-sociais ligadas ao, letra A, desenvolvimento agrário ao regime de servidão, letra B, aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio, letra C, desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho, letra D, aumento populacional da cidade associada ao regime de servidão, letra A, desenvolvimento da produção urbana associada às relações de serviço de trabalho. Acho que sim, né? Teve uma mudança. O texto fala exatamente da mudança e isso por causa que se desenvolveu, né? As cidades, teve o êxodo rural. Cada país, em sua própria época, né? No Brasil aqui mais industrial, Inglaterra mais naquela época da Revolução Industrial mesmo. Mas E aí, Nathan? faz sentido assim. Não sei se o Nathan concorda aí. Vai com o relator? Aham. Né? Agrário não é, porque houve um desenvolvimento, ele está falando da Revolução Industrial, né? Que houve um desenvolvimento urbano, né? Então, se tiver agrário, vocês cortam. Desenvolvimento agrário, corta. Aumento da produção rural, que fixou a população nesse meio, você corta. Houve um êxodo rural, né? O êxodo rural. As outras três estavam ligadas a questões urbanas, né? Isso é para confundir vocês. Aumento da população das cidades associada ao regime de servidão? Não. Aumento da população associada ao regime de capitalista, das relações capitalistas de trabalho, né? Desenvolvimento da produção urbana associado, o primeiro ponto está certo, mas associado às relações de serviço, novamente não, né? As relações capitalistas de trabalho. Então, a letra C, desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Que relações de trabalho são essas? Relação entre burguesia e proletariado, né? Que eu acho que tem no livro do Ricardo Nunes, que o senhor passou uns trechos pra gente. Ricardo Antunes. Antunes, é. Esse daí é o chefe, né? Marx, né? O chefe de Ricardo Antunes. Nós partimos de Marx, né? Nós, no sentido eu e ele, né? Questão 79. O que vemos no país é uma espécie de espraiamento e a manifestação da agressividade através da violência. Isso se desdobra de maneira evidente na criminalidade, que está presente em todos os redutos, seja nas áreas abonadas pelo poder público, seja na política ou no futebol. O brasileiro é mais violento do que outros povos, mas a fragilidade do exercício do reconhecimento da cidadania e a ausência do Estado em vários territórios do país se impõe como um caldo de cultura no qual a agressividade e a violência ficam suas raízes. Né? Então, ele está explicando a violência justamente por um déficit democrático. Concordam? Déficit da cidadania, né? Então, a questão é mais ligada à política. Vamos ver o texto 2. Nenhuma sociedade pode sobreviver sem canalizar as pulsões e emoções do indivíduo, sem um controle muito específico de seu comportamento. Nenhum controle desse tipo é possível sem que as pessoas anteponham as limitações umas às outras e todas as limitações convertidas na pessoa a quem são impostas em medo de um ou outro tipo. Elias, processo. Considerando-se a dinâmica do processo civilizador, tal como descrito no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a incompatibilidade entre os modos democráticos de convívio social e a presença de aparatos de controle policial. Letra B, manutenção de práticas repressivas herdadas de períodos ditatoriais sob a forma de leis e atos administrativos. Letra C, inabilidade das forças militares em conter a violência decorrente das ondas migratórias nas grandes cidades brasileiras. Letra D, dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos. Letra E, incapacidade das instituições
político-legislativas em formular mecanismos de controle social específicos à realidade brasileira. E aí, gente, Ave Maria. Testão longa, viu? E tem umas questões que é parecidas, tipo a D e a L são parecidas, elas se diferem um pouco. Mas eu acho que a ela tá mais erradinha porque ela fala sobre controles sociais específicos e eu acho que a D parece estar melhor nesse sentido. Se for no Porque a D, ela fala de Porque dificuldade. aí pergunta a dinâmica do processo civilizador, na questão mais geral. Tal como Isso. no texto 2, o argumento do texto 1 acerca da violência e agressividade na sociedade brasileira expressa a dificuldade histórica da sociedade brasileira em institucionalizar formas de controle social compatíveis com valores democráticos, ou letra E, incapacidade das instituições político-legislativas. Não é nem essa controle social específico à realidade brasileira. Eu acho que é a D mesmo. Incapacidade das instituições político-legislativas, talvez o erro esteja aí. Incapacidade de dizer que você não consegue das mesmo. instituições políticos legislativas, né? Porque não se faz nenhuma relação a questões políticos legislativas, faz questões mais gerais à democracia, né? Então, a letra D, dificuldade histórica da sociedade brasileira institucionalizar a forma de controle social compatíveis com valores democráticos, que é justamente a explicação do texto 1. Tá certo? A compatibilidade entre os modos democráticos não é. Está falando da realidade brasileira. Manutenção de práticas repressivas herdadas também não está falando nada dessa herança das práticas repressivas dos períodos ditatoriais. Inabilidade das forças militares também não está falando mais relacionada às forças militares, né? Está falando mais sobre a questão de um déficit democrático, vamos falar assim, né? Em controlar essa agressividade, né? Acho que... E do ponto de vista, Norbert Elias está falando de um ponto de vista geral, mais geral, no sentido das organizações humanas em geral, né? Tem que haver esse movimento, independentemente das particularidades. Eu não concordo nem com um nem com o outro. Que a origem da violência, a origem é outra, né? Enfim. Dentro dessa lógica, a mais correta seria a letra D, né? Talvez a letra E, o erro seja quando ela fala da incapacidade das instituições políticas e legislativas. O texto 1 se refere à questão da democracia no seu aspecto mais amplo, que não envolve só as instituições político-democráticas, mas envolve também a questão da cidadania. 80. Vamos na última. Texto do cartaz Amor e Não Guerra. Né? Dos protestos contra a guerra do Vietnã. Né? No que se refere, nos anos que se seguiram, a Segunda Guerra, movimentos como o Maio de 68, ou a campanha contra a guerra do Vietnã, culminaram no estabelecimento de diferentes formas de participação política. Está relacionada também à discussão sobre movimentos sociais e os novos movimentos sociais, viu, gente? Não fala, pelo que eu estou vendo aqui, não está falando abertamente, explicitamente, mas essa questão está ligada à nossa discussão sobre movimentos sociais. Seus slogans, tais como "Quando penso em revolução, quero fazer amor", se tornaram um símbolo da agitação cultural nos anos 60, cuja inovação relaciona-se à contestação da crise econômica europeia que fora provocada pela manutenção das guerras coloniais. Letra B, a organização partidária da Juventude Comunista visando ao estabelecimento da ditadura do proletariado. Letra C, a unificação das noções de liberdade social e liberdade individual, fornecendo um significado político ao uso do corpo. Letra D, a defesa do amor cristão e monogâmico, com fins à reprodução, que era tomada como solução para os conflitos sociais. Letra E, ao reconhecimento da cultura das gerações passadas que conviveram com a emergência do rock e outras mudanças no costumes. E aí? Eu acho que
talvez a C fale mais do que o enunciado da questão pede. Deixa eu dar uma olhada de novo. Identificação das noções de libertação social e libertação individual, fornecendo significado político ao uso do corpo. Sobe um pouquinho agora para ver o enunciado. Coitado, senhor. Parece um pouquinho mais mesmo, porque eu não vejo muito a ver. O Vietnã fica na Ásia até, não tem nada a ver com a Europa. E tá falando, e aqui não tá falando de guerras coloniais, né? Diretamente de guerras coloniais. Tá certo? Aí desce para as outras alternativas. Não tem nada de. Eu não acho que era uma organização partidária comunista, porque eles estão falando de outra coisa, né? E dentro do contexto mais geral, esses novos movimentos sociais, eles eram muito críticos ao comunismo, aos partidos comunistas em geral. Viu, gente? Nesse período. Aqueles protestos ali eram hippies, né? Eu tenho quase certeza que eram. Mais dessa pegada mesmo. O dele não é, com certeza. O dele é absurdo, né? E o não. O também é absurdo. Da cultura das gerações passadas, não está falando nada de cultura, falando de coisa de rock, né? Movimentos sociais, né? Estava certo a letra C. Natan matou a unificação da noção de liberdade social com liberdade individual, né? Isso talvez seja um dos motes da crítica às experiências socialistas, né? Porque eles viam que aqueles países eles consideravam ditaduras, então a liberdade individual quase que não existia, né? E fornecendo um significado político ao uso do corpo, exatamente. O corpo tem um significado político, né? Quem vai trabalhar isso mais? Eu acho que é Foucault. Foucault que trabalha com isso, né? A questão do corpo, política e alguns outros autores, né? Mas eu acho que eu tenho quase certeza que Foucault trabalha com essa temática do corpo, né? Foi mais por eliminação. Significado político, né? Vamos trabalhar Foucault, Querem estudar Foucault agora? Vamos estudar Foucault agora, vamos até 6 horas, viu, gente? Vamos agora, para terminar essa discussão, vamos falar sobre Foucault. Logicamente que é brincadeira, gente, mas a gente vai estudar Foucault. Vou ver se no 4º ano eu boto Foucault, né? Não sei se teve outras questões que já se referiu a uma temática sobre Foucault. Acho que não falou. Me lembro, a gente já falou. Acho que eu mas cara. Falou sobre a questão do trabalho, do poder, né? Do poder enquanto dentro da interpretação Foucaultiana. Então, talvez seja bom de trabalhar Foucault. Vamos ver. Gente, então, valeu. Eu estou morrendo de fome, que eu não almocei, gente. Morrendo de fome. Só eu almocei mais cedo, mas ainda estou com... Por isso que eu dei uma corrida aqui. Antes um pouquinho de vir para cá. Eu nem raciocino no direito, eu tô mais, gente. Mas valeu de novo para vocês, viu? Vocês firme e forte aqui. Muito obrigado, se cuidem aí, né? E tenham um bom final de semana. E nós nos encontramos na próxima quarta. Quarta, aula normal. E sexta, a gente volta aqui nessa resolução de questões. Tá certo? Valeu, Natan. Valeu, Felipe. Até a próxima semana, viu, gente? Até. Tchau, tchau.